aí que as pessoas possam entender melhor o que é isso que as pessoas chamam de marxismo, comunismo, por onde vai, de onde parte, onde quer chegar. Então estou à disposição para a gente bater um papo a respeito. Conversa de bastidores, assim, o Gustavo... já vou começar a entregar algumas coisas, assim. O Gustavo falou que não rejeita debate, né, velho? Tipo... Não, Rodrigão, pode ser quem for aí, pode arrumar aí, eu tô aí pra ficar por conta aí, debato com quem quiser. Eu falei, caramba, mano, assim é bom, hein? Claro, de um modo geral, não. É claro que eu sempre procuro dar uma olhada se aquilo ali vai ser produtivo. Tá. Né? O meu objetivo com debates, eu não entro aqui preocupado, no caso tem um debate, eu quero vencer ou perder. Minha ideia é as coisas que eu defendo sejam compreendidas da melhor forma possível para as pessoas que escutam. Eu não estou a serviço de mim mesmo, eu estou a serviço das ideias que eu defendo. Né? Se eu tivesse a serviço de mim mesmo, eu ia fazer outra coisa da minha vida do que estudar marxismo, militar em organização, preferia fazer outras coisas da minha vida. A única razão que faz sentido a gente defender isso é em função de uma concepção de sociedade, de problemas que existem na sociedade muito graves, que atingem todos nós, e uma avaliação que eu tenho, e todas as pessoas que partilham comigo dessa visão também têm, do porquê que isso acontece e para onde a gente deve seguir, né? Então... Se eu não coloco restrição a debate, a única que eu colocaria é essa. Eu poderia dar uma olhada no debatedor e se eu avaliasse que aquilo ali seria pura baixaria, sem a menor possibilidade de desenvolver uma ideia, um conteúdo específico, pode ser que eu rejeitaria. Mas, afora isso, está dentro do campo em que eu me dedico, eu proponho a debater com quem quer que seja. E se for com ideias opostas, melhor ainda. E quanto tempo você se dedica a esse campo? Rapaz, que eu tenho alguma simpatia tem um bom tempo, mas que eu me dedico realmente uns 15, 16 anos aproximadamente. Que eu passei, digamos assim, a estudar, a dedicar uma parte da minha vida, tanto em termos de construção de organização, sou militante de organização, sou militante do PSTU, quanto em termos de estudo e focar a minha vida no sentido de construir uma alternativa de transformação da sociedade, construção do socialismo, nesse sentido, uns 15, 16 anos. Eu enamoro com a ideia... Aí foi uma transição muito lenta. No início da universidade, eu já tinha algum tipo de familiaridade com o marxismo, alguma simpatia, mas tinha muitas dúvidas, muitas questões que foram paulatinamente, pelo menos os pontos centrais esclarecidos, até eu definir que eu ia querer seguir esse curso, dedicar minha vida a esse tipo de alternativa. Foi na universidade que isso aconteceu, na escola não? Não, foi depois da universidade. E você acaba tendo um contato com o Marx na escola ali, no colegial, né? Na verdade, a universidade foi o momento da minha vida que eu mais me afastei disso tudo. Eu tinha alguma familiaridade no ensino médio. Você fez exatas? Durante a universidade, no movimento estudantil, é algo que eu não me emplaquei muito com aquele movimento estudantil que existia na época, foi quando eu fiquei mais afastado. Eu resolvi me deixar marxista quando comecei a trabalhar, depois que eu formei. Que eu não queria aquela vidinha de acordar todo dia cedo, 2 horas, trabalhar 10 horas, voltar, aquela coisa para sobreviver sem ter nenhum tipo de intervenção a mais do que isso, entende? Aquele correr atrás do pão de cada dia, todos os dias, o que nós fazemos sempre. Mas eu queria algo mais para a minha vida do que isso. E comecei a ver os limites do que era essa vida de trabalhador assalariado, no interior das estruturas tradicionais de emprego que existe no Brasil. Então foi quando eu comecei a trabalhar que eu passei a querer militar. A CLT que mexeu com você aqui. Não, a CLT por si só não é exatamente o problema. A CLT coloca limites, né? Ali, mas um trabalho extremamente... eu formei em ciência da computação. As pessoas devem pensar que é uma área que envolve muita criatividade, tecnologia, e eu sempre quis ter trabalhos mais criativos e tudo. Na verdade, os trabalhos eram extremamente esquemáticos, extremamente repetitivos, mesmo sendo uma área de nível superior como ciência da computação. Uma intensidade de trabalho que envolvia muito pouco criatividade, era 5% de criatividade e 95% de trabalho mecânico. As empresas que produziam softwares, programas de computadores, né, que eu trabalhava na época, chamado hoje de TI, era um verdadeiro fast food de programas de computadores. Então era um trabalho que não me realizava em absolutamente nada. Foi aí que eu, tempos depois, saí da área para trabalhar no instituto que eu trabalho hoje, mas não foi enquanto estudante que eu me tornei assim, marxista no sentido de dedicar minha vida a isso. Foi quando eu passei a trabalhar, no meu caso. Foi uma indignação barra, né, uma percepção sua, ou você se motivou vendo que isso era uma realidade de todo mundo? Vamos entender. Claro. É uma dor sua a princípio, ou é uma indignação coletiva?
tudo. Na verdade, aí nesse caso, passa por uma vida inteira, evidentemente, né? As razões que me levaram a esse caminho. Eu sou do Vale de Tionha, em Minas Gerais. É uma região que hoje até melhorou um pouquinho, mas é uma das mais pobres do estado. De Minas. Em algum momento, nos anos 90, chegou até a ser considerada uma das regiões mais pobres do mundo, embora a cidade onde eu sou é um pouco melhor, que chama Turmalina. Mas a arbitrariedade lá era absoluta e total. É aquela cidade onde você tem algumas lideranças políticas que controlam a cidade, são verdadeiros coronéis, famílias, e que controlam mesmo, né? Se você não for ligado a eles, você não vai ter um supermercado que vai dar certo, um empreendimento que vai dar certo, você não vai conseguir emprego algum, exceto se fosse um emprego público do qual eles não teriam nenhuma intervenção, no caso, empregos estaduais principalmente, porque federal quase que nem existe numa cidade desse tamanho. Vai saber, hein? Então, eu cresci vendo pessoas próximas a mim, que eu conhecia, na minha família, que eram afastadas de emprego, que tinham que ficar puxando o saco do político que dominava a cidade, além da própria realidade social, né, que eu vivenciei. Não considero que eu não tenho nada a reclamar, assim, sempre tive do bom e do melhor para comer, vivia numa casa razoável, mas na minha cidade, minha mãe era considerada, digamos assim, minha família de classe média, sendo que a principal renda era da minha mãe, que era professora do estado, né? Dá para ter uma ideia do padrão, né? Mas diante de grande parte dos meus amigos, por exemplo, eu tinha uma condição que era considerada privilegiada, né? Mas aquilo me permitiu vivenciar várias situações e depois prosseguiu. Eu tive que sair de Turmalina, eu saí de 14 anos da casa dos meus pais, fui para Araxá, aqui perto, Triângulo Mineiro. 100 e poucos quilômetros. Mas vim fazer Cefet, né? Eu estudei minha vida toda em escola pública. Lá o ensino médio ele era pior do que o que antes era 5ª ou 8ª série, né? Hoje seria 6º ou 9º ano, não sei. Então, se eu quisesse ter acesso à universidade, eu tinha que estudar numa escola melhor. Não tinha condições de pagar a escola particular. Aí consegui passar no teste de seleção do Cefet. Em Araxá veio mais uma série de coisas que me colocou em contato com várias situações. A gente precisava de vários auxílios assistenciais da escola para conseguir estudar lá. A gente foi perdendo isso ao longo desse período que eu estudei. Vários auxílios que a escola dava para estudantes de fora e tudo. Ali se gestou um movimento estudantil, que eu tive alguma participação, né? Então, enfim, é uma série de situações que eu fui passando ao longo da vida, tanto que eu vivenciei quanto que eu presenciei, né, ao longo da vida, que me levou a ver, tem algo de muito errado com a sociedade, né? Ao mesmo tempo, a sociedade que é, por um lado, cada vez mais produtiva, desenvolve mais tecnologia, em tese era para a gente viver cada vez melhor, até trabalhando menos em termos de número de horas e tudo, só que a realidade era longe disso, né? Então essas coisas me incomodavam desde cedo. E eu, já na minha adolescência, tinha preocupações nesse sentido e tudo. Com o tempo eu fui tentando entender, quando cheguei no marxismo, que me parecia que respondia, ainda me parece cada vez mais, de maneira adequada, por que tem tantos problemas e quais são as saídas possíveis. E depois você se deparou com Karl Marx, você chegou também a olhar o que outros pensadores propunham? Com certeza, com certeza. É necessário para... Claro, claro. Inclusive, quando eu defini dedicar minha vida dedicar a vida, gente, deixar claro, não é viver disso, não. Eu tenho meu trabalho no Instituto, no ILAESE, e etc. Dedicar a vida significa... o marxista, para ele, é muito mais do que simplesmente falar assim, eu acredito nisso e defendo isso. O marxismo ele é uma concepção de sociedade, uma compreensão do capitalismo que exige que a gente intervenha na sociedade para mudá-la. Não tem, a cidade não vai terminar onde a gente quer por livre e espontânea vontade. Isso aí tem que ser construído. A gente tem que ganhar as pessoas para isso, tem que disputar e tudo mais. O marxista ele precisa fazer algo, não basta ele entender. Não basta entender. Se ele é marxista, ele tem que fazer algo para mudar aquela realidade. Não é que ele tem que fazer, mas se ele realmente concorda com aquilo, a realidade não vai caminhar para onde ele quer de forma natural e de forma espontânea. Naturalmente ela vai para que sentido? Não vai para sentido nenhum, naturalmente, natural? Né? Essa é a questão. Não existe um caminho. Depende da nossa intervenção, depende da ação que os indivíduos têm na história, que os homens têm na história. A história não caminha para um lugar pré-determinado. É claro que a gente tem que entender o que está acontecendo para que a gente não perca o nosso tempo lutando por coisas que, por mais que as nossas intenções sejam boas, vai dar no oposto do que a gente quer. Né? Ou não tem a menor condições de se realizar. Então, o estudo da realidade é importante nesse sentido.
Mas esse estudo da realidade não nos leva a uma conclusão de onde a história vai chegar. Onde a história vai chegar depende da nossa intervenção. Então, quando eu falo dedicar uma parte da vida, então ser marxista é também ser militante, participar de maneira organizada para poder intervir no curso geral da sociedade. Então, significa dedicar um pedaço da sua vida à construção desse projeto. É nesse sentido. Ó, galera, só deixar a galera avisada aqui. A gente vai ler os superchats, vamos tentar ler todos aí, mas a gente vai tentar levar a conversa, né, mais orgânica aqui, e depois, se subir, né, tiver um superchat que aparecer aí, Pedrão, se você vê que é do assunto aí, quiser colocar, a gente coloca, mas vai mandando superchat, depois a gente lê. Até o final do programa a gente lê todos. Lê todos, e já se inscreve no canal aí pra gente também. E vai falando aí, quanto tempo vocês querem que a gente fique conversando? É preciso... O Gustavo tá por conta, eu tô por conta também. É preciso... O pessoal falou de live de 6 horas, você topa live de 6 horas? Topo. A princípio, vamos tocando. Tem coxinha, tem água, né? Você falou que tem hiperfoco, né? A gente tava conversando isso aí também, né? Isso, tem.